Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria sem depender de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor se inscrevam no canal e me sigam no Instagram porque é lá que eu gravo esses vídeos todo santo dia. Bom pessoal, para quem começa a investir em ações, começa a ficar uma dúvida, né? A gente acaba se deparando em algum momento sobre a questão da importância do preço de compra ou venda de uma ação. Tá? Então a gente vê que é algo assim que algumas pessoas dão uma certa importância, outras dão menos, a gente vai bater um papo sobre isso. E para aquelas que dão importância na compra do preço da ação, existem algumas situações aí onde realmente vale mais a pena se preocupar com isso. Eu vou explicar para vocês um método aqui que para pessoas convencionais conseguirem fazer essa precificação, porque eu vou explicar para vocês também que existem algumas formas de fazer isso, tá certo? Então a primeira coisa, galera, é a gente saber como é formado o preço de uma ação, tá? Infelizmente, não é uma ciência exata, não é uma coisa lógica, tá? Quando a gente pega o preço de uma ação, a gente tem uma parte daquele preço que é uma parte objetiva, tá? Então ela é uma parte relacionada realmente a patrimônio da empresa, imóveis que a empresa tenha, estoque, preço de produto, receita, caixa. Então coisas que a gente consegue mensurar com uma certa razoabilidade ali de precisão, entendeu? Então você consegue ter uma noção do valor. Pô, se eu sei que a empresa tem ali 10 imóveis de 1 milhão cada um, eu sei que ela tem 10 milhões de imóveis, entendeu? Então, aí depois a gente conseguiria, por exemplo, se fosse tudo tão fácil assim, apenas somar todo o patrimônio dela, dividir pela quantidade de ações, a gente saberia o preço de cada ação. Mas aí começa a entrar outras coisas, né? Começa a entrar também a parte subjetiva que a gente tem do preço das ações, que aí entra as expectativas futuras que o mercado tem para ela. Porque se ela é uma ação, por exemplo, que está com um futuro muito promissor, começou a crescer os lucros, ou então ela começou com uma linha de produtos ali que está pegando tração, o mercado começa a enxergar aquela ação com outros olhos e começa a aceitar, por exemplo, pagar mais caro do que o que ela tem de patrimônio, entendeu? Para comprar justamente esse fluxo de caixa futuro da empresa que o mercado acredita que ela vai ter. E quanto mais existe uma expectativa de que aquela empresa vai crescer, vai voar, vai ter lucro, vai ser a empresa do futuro, mais as pessoas aceitam ir pagando cada vez mais alto naquele valor, de modo que às vezes quando você pega o preço da ação... Galera, não liguem aqui porque a minha cachorrinha e o meu gato estão lutando sumô aqui, eu acho, estão se espancando aqui. Então, basicamente, o que acontece? Conforme a empresa vai crescendo, né, a expectativa de lucro, pode chegar um momento onde você vai analisar o preço de uma ação e a parte efetivamente real, né, o que ela tem de verdade hoje, às vezes é isso aqui, e a parte subjetiva dela, que é a expectativa de mercado futuro, é isso aqui, entendeu? Então, quando a gente pensa em precificar a empresa, começa a virar uma tarefa complexa, não é que nem fundo imobiliário. Fundo imobiliário não pode pegar dívida, por exemplo, fundo imobiliário tem imóveis, tem contratos de aluguéis, então é um negócio muito mais previsível, né, valor dos imóveis, mais ou menos uma expectativa dos aluguéis que já estão em contrato, tá tudo certo, a empresa não. A empresa pode ter lucro esse ano, pode ter prejuízo no outro, pode aumentar o lucro, pode diminuir. Daqui a 10 anos ela tem uma dívida, a dívida pode aumentar, ela pode desequilibrar, pode falir. Então tem várias coisas que podem acontecer com uma empresa que não aconteceriam normalmente aconteceriam com fundos imobiliários. Então fica mais complicado de precificar, tá certo? Então é por isso que existe uma vertente interessante, da qual eu inclusive acredito que é melhor para a maioria das pessoas, que é aquela vertente de você fazer o que a gente chama de Dollar Cost Averaging, que é basicamente você tentar pegar um preço médio, que é você pegar e fazer vários aportes constantes no período muito longo, de modo que o preço não vai importar, tá? Porque se você está comprando todo mês um pouquinho, você vai comprar um pouco na baixa, vai comprar um pouco na alta, vai comprar um pouco no normal e vai ficar comprando. Então você vê uma curva que está fazendo isso aqui e você está comprando em todos os pontos dela, de modo que no final você vai acabar pegando uma média daquele preço inteiro. Então não vai importar se um certo mês você comprou ela muito cara, porque em um outro mês você vai comprar ela muito barata, e no outro na média, no outro caro, no outro barato. Então, em 30 anos, qualquer aporte sozinho não vai fazer diferença nenhuma. Então essa é a vertente que acredita que, né, que tem esse nome aí, marqueteiro, mais sensacionalista do que qualquer outra coisa, que é de que preço não importa. Na verdade, preço importa sim para qualquer coisa. A questão toda, na verdade, é se vale a pena você ficar tentando prever o preço para comprar em bons momentos, entendeu? E muitos estudos mostram que não necessariamente, que pessoas que compram aleatoriamente por períodos muito grandes acabam tendo um resultado sensacional também, tá certo? Então, tem essa situação, né? Quando a gente fala de prazos muito longos e aportes constantes, eu imagino que isso vai funcionar para a gigantesca maioria dos investidores, que vai valer muito mais a pena vocês
ao invés de ficarem se atentando a preços, vocês comprarem ele todo mês no preço que tiver, porque a longo prazo não vai fazer diferença. Tá certo? Se vocês estiverem gostando até aqui, por favor, dêem um likezinho aqui, falem, estou gostando aqui, sei lá, põe um foguinho, comentem qualquer coisa aí, porque assim o Instagram manda essa live aí para mais pessoas, tá? Só que aí existem situações onde o preço pode importar, tá certo? Então, ela pode importar para algumas ocasiões. Primeiro, é para pessoas que efetivamente acreditam nessa questão de preço, de que é possível você ficar identificando oportunidade. Então, tem gente que acredita que não vale a pena e tem gente que acha que se você ficar fazendo isso, você vai conseguir efetivamente conseguir um resultado, tá? Então, para quem acredita, ok, o preço vai importar e vale a pena você ficar aí prestando atenção no preço. Também existe uma outra situação que é dependendo de quanto você aporta relativo ao seu poder de gerar receita, de gerar caixa, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa guarda R$ 1.000 por mês, tá? E aí, do nada, ela ganha um prêmio na empresa dela, um bônus, sei lá, de R$ 150 mil. E aí ela quer aportar aquilo tudo de uma vez. Então, aí você tem uma grande preocupação, porque se você vai colocar um dinheiro muito alto, referente ao valor que você aporta, o que você tem de patrimônio, aí o preço pode fazer uma grande diferença, porque se você der o azar de colocar esse valor muito alto num topo de mercado, você pode, se você der azar, né, realmente for um topo e tiver uma queda em seguida, você pode ver aquele seu patrimônio cair muito e muitas vezes demorar anos até ele recuperar. Ele tende a recuperar e tende a superar depois e ter lucro ainda assim. Só que você teria que ter uma mente muito forte para ver aquele teu patrimônio caindo ali, você perdendo uma grande parte dele aí por alguns anos consecutivos. Entendeu? Então, quando a gente está falando de aportar muito de uma vez, vale a pena sim você prestar bastante atenção no preço, tá certo? Ou você também fazer o dollar cost averaging com esse montante, dividir ele lá em, sei lá, 36 aportes, separar ele em 3 anos e ir colocando um pouquinho cada mês para também tentar fazer um preço médio nele, que também seria uma coisa interessante, tá? Mas sei que nem todo mundo faz isso, sei que tem gente que é afobada, que quer colocar de uma vez, então, por isso eu achei importante, pelo menos, explicar uma forma de vocês tentarem melhorar aí a probabilidade, né, de não colocar ali numa alta e às vezes logo em seguida vir uma baixa, vocês verem ali o patrimônio caindo. Ó, o nosso mascote apareceu aqui de novo, eu acho que ele está gostando de participar de todas as lives. Deem uma boa noite aí pro Tico, escrevam aí, boa noite, Tico, olha aí, ó, olhando para vocês, tá certo? Então, vai lá, Tico. Bom, então, segue o jogo aqui. Existem basicamente duas formas, tá? Se a gente for dividir aqui de uma maneira bem simplificada, de você precificar uma empresa. Existe a forma simples e a forma complicada. Eu vou falar primeiro da complicada porque é a que a gente não vai usar aqui, tá? A forma complicada, galera, é a que os analistas profissionais usam, tá? As pessoas que trabalham em fundos de investimento, nesse tipo de instituições financeiras gigantescas, o que elas fazem? Existem vários métodos de valuation de empresas, tá certo? Que é basicamente você tentar precificar uma empresa. E existe o método de Gordon, o método de, sei lá, fluxo de caixa descontado, existem várias formas. E normalmente são métodos matemáticos, fórmulas complexas, onde entram várias variáveis, entendeu? Que você tem que levar em consideração, tá? Então você tem que projetar uma taxa de crescimento, uma taxa de desconto, uma taxa de juros e a taxa o VAC, né? O valor do capital, no tempo. Então você tem que projetar muita coisa. Resultado, quando você aplica essas fórmulas complexas, você vai chegar num valor, mas se você pegar 3 pessoas diferentes para aplicar a mesma fórmula, cada uma vai chegar num valor diferente de acordo com a premissa que levou. Se um acha que a empresa vai crescer mais do que o outro acha, aí esse vai chegar num valor diferente. Aí quando você for comparar no mercado, de repente, um acha que o valor justo da empresa é R$ 28, o outro acha que é 22 e a empresa está custando 25. Quem está certo? Sei lá, entendeu? Então, na minha visão pessoal, essa questão de precificação de empresa é muito subjetiva. Você tem que, sei lá, acertar no analista, porque dependendo do analista que você escolher, você pode chegar a 2 preços completamente diferentes. Então, um vai estar certo, outro vai estar errado. O que tiver errado pode ser que ele esteja errado com a tua carteira inteira. Entendeu? Então, começa a virar um jogo meio esquisito. Então, eu acho que se você acredita nesse tipo de precificação de ativos, aí talvez a melhor coisa que você possa fazer é ou investir através de fundos de investimento ou talvez você pagar ali uma casa de research, porque você vai ter analistas que vão estar fazendo esse tipo de análise mais aprofundada, né? E vão ficar te dando ali carteiras recomendadas e você segue. Eu, particularmente, não sou muito a favor disso, porque eu acho que é muito aleatório, galera. Se vocês forem fazer um curso de valuation, como eu comecei a fazer uma época, vocês vão ver que é muito assim. Qual taxa de crescimento eu coloco? Bom, acho que o mercado cresceu tanto, então vou botar a taxa tanto.
Só que aí se acontece tipo uma pandemia que nem aconteceu agora, mudou todo o cálculo agora. Já não é mais isso, já é outra coisa, você tem que ficar refazendo os cálculos a cada X tempo, então, sei lá, eu acho que é muito aleatório pro meu gosto, eu não gosto de muita coisa, de ficar me fiando muito em aleatoriedade, tá? Então, eu prefiro me fiar no que é mais certo, tá certo? Então, o tempo mostra, essa estratégia é lógica, né? Se você ficar aportando constantemente por muito tempo, você vai pegar uma média de preço e acabou, não tem erro, tá? Então, eu acho mais interessante. Aí, essa é a forma que eu falei para vocês de você analisar o preço da forma complexa, né? Que é tentar fazer modelo de valuation, você mesmo pode estudar e tentar fazer, pode pagar alguém que faça, né? Investir através de fundo, ou pagando ali, sei lá, um plano aí de alguma casa de research, tá certo? Aí você tem a forma mais simples, que é a forma que os investidores convencionais tendem a usar, tá certo? Foi mal aí pela ausência, o bichinho estava quase causando um desastre aqui na sala. Aquele afilhote está começando a conseguir pular em coisas cada vez mais altas. Bom, vamos lá. Então, eu estava falando que existe a forma mais simples de pessoas convencionais conseguirem tentar fazer uma espécie de valuation, né? E ela é uma forma relativa, tá? Que eu acho que acaba sendo a melhor porque a forma exata, que é a forma que eu falei para vocês, não é tão exata assim, beleza? Então, como que seria a forma relativa? É o que a gente chama do método dos múltiplos. O que são múltiplos? São basicamente quando você pega dois indicadores de uma empresa e compara um com o outro, né? Você normalmente vai ver a relação entre eles, né? Quantas vezes um múltiplo X paga o Y, por exemplo, né? Então você vai ver assim, é por isso que é múltiplo, né? Que significa que o indicador X vale 3 vezes o Y, então ele é um múltiplo do Y, então é por isso que são múltiplos. São relações entre dois indicadores. Então a gente tem múltiplos de dívida, múltiplo de preço, múltiplo de eficiência, e aí eu vou separar um múltiplo que eu acho que é bem interessante, que é um dos que talvez possa ter mais eficiência em ajudar vocês a precificar se uma empresa está cara ou barata, que seria o mais famoso de todos, né, que é o múltiplo de preço-lucro, famoso PL, tá? Que é o preço por ação dividido pelo lucro por ação. Esse múltiplo, teoricamente, diz que é pelo lucro anual, né? Então ele vai dizer quantos anos levaria para a empresa pagar o seu investimento se você comprar lá naquele preço. Então, se você tem um PL 10, significa que você comprou uma ação e que o lucro daquela empresa levaria 10 anos para pagar aquele preço que você comprou a ação, tá certo? Então, eu acho ele bem interessante, porque o lucro é basicamente algo que deveria ser constante em toda empresa boa, tá? E aqui eu estou falando uma estratégia de você montar carteiras com boas empresas, não estou falando, quem segue meu conteúdo sabe que eu não fico falando aqui de estratégia de você comprar empresa falida para tentar ver se ela se recupera, não, eu estou falando de você comprar boas empresas. Então, quando a gente está comparando boas empresas, teoricamente o lucro é algo que todas elas têm em comum. E aí você vai comparar o preço da ação com o lucro que ela gera para ver quantos anos levaria para aquele lucro pagar o preço da ação, tá certo? E aí, só que aí que tá, isso não é algo exato, né? Porque a gente sabe que o lucro muda, a gente sabe que a empresa pode aumentar o lucro, pode diminuir o lucro, entendeu? O preço da ação também pode variar, mas existe uma espécie de histórico, tá? Então, por exemplo, você pega uma empresa com PL 50, tá caro ou tá barato? Não sei. Primeiramente, eu acho importante que a gente tenha que comparar esse indicador com duas coisas. Uma, com a própria ação, e outra, né, com o histórico dela mesma, e outra com as similares, tá certo? Então, por exemplo, você pegou uma empresa ali de um determinado setor com PL 50, como eu falei. Aí você vai comparar com outras empresas do setor e você vê que elas estão ali também, 52, 45, 51. Então, significa que ela está na média do setor. Às vezes ela está abaixo, às vezes ela está acima da média, tá? Então, isso já dá uma referência relativa de se a empresa está cara ou barata em relação ao setor. Aí vem uma análise um pouco mais interessante, que é você tentar pegar o histórico do PL daquela empresa específica. Que aí você vai saber se ela está cara ou barata em relação a ela mesma, tá? Aí fica um pouco mais interessante. Você pode ver, por exemplo, eu peguei a VEG, né? Quando vocês forem assistir esse vídeo no YouTube, vai aparecer aqui do lado o gráfico, né? Que eu peguei o histórico do PL da VEG, que é uma empresa de motores, que é uma das queridinhas aí da Bolsa, e ela passou vários anos ali com o PL dela oscilando em 20, 19, 22, 18, ali, né? Até que nos últimos anos, acho que foi de 2018 ou 2019 para cá, foi para tipo 20, 40, se não me engano, está em 80 agora o PL dela, tá? Ou seja, ela está em um momento onde este indicador preço-lucro, PL, sugere, na nossa interpretação, que ela está com um preço sobrevalorizado, tá?
que se uma pessoa fosse investir muito dinheiro, a pessoa guarda dinheiro há 10 anos, tem 150 mil reais na poupança e resolveu, nossa, quero investir esse dinheiro em ações, vou escolher uma ação, que está completamente errado, né? Teria que montar uma carteira ali diversificada, mas vamos dizer, se essa pessoa colocasse esse dinheiro inteiro na VEG agora, há uma probabilidade relevante de que ela passe por uma correção de preço e essa pessoa visse esse dinheiro cair um absurdo. E aí, se ela continuasse mantendo bons resultados, no futuro provavelmente voltaria e superaria. Mas ela ia ter que aguentar provavelmente alguns anos vendo aquele preço cair, porque está sendo negociado 80 vezes o lucro. O que significa isso? Significa que o mercado tem grandes expectativas para ela. Porque lembrem que ele é um indicador, preço da ação dividido pelo lucro da ação. Se você aumenta o denominador de uma operação, o que acontece com o valor final? Ele diminui. Então, obviamente, o mercado está esperando que a VEG vai ter lucros cada vez maiores. E se ela efetivamente tiver lucros cada vez maiores, o preço não é dividido pelo lucro. Então, se o lucro aumenta, aí você vai chegar num resultado menor. Aí esse 80, daqui a pouco vai virar 70, vai virar 60, vai virar 50, até que vai equilibrar de novo. Tá? Agora, se ela não entregar esse resultado, esse valor provavelmente vai diminuir também, mas vai diminuir por outro motivo. Vai diminuir porque o preço dela vai cair. As pessoas vão dizer assim, pô, essa empresa não entregou a expectativa, então deixa eu me livrar dela, aí o preço vai vendendo cada vez mais barato. Aí ao invés de você aumentar o denominador, que é o lucro, você está diminuindo o numerador, que é o preço. Tá? E aí provavelmente você pode ter uma queda ali no valor da ação. Tá certo? E aí essa pessoa que investiu quando o PL estava muito alto, se a empresa não cumpre as expectativas, né? Frustra as expectativas, ela pode ver o patrimônio dela cair. Então, nesta situação que eu falei para vocês, de uma pessoa que quer colocar muito dinheiro de uma vez numa ação e aí para ela vai valer a pena ela tentar pegar um momento ali que o preço esteja numa média aceitável, se ela colocasse uma empresa como essa, que tem um histórico de PL de 20 por 10 anos e nos últimos 2 anos for para 80, ela vai estar tomando um risco muito grande, porque essa empresa está claramente seguindo o histórico dela, sobreprecificada, porque o mercado está aguardando um futuro promissor dela. Se tiver um futuro promissor, aí sensacional, pode ser que essa pessoa não veja perdas. Mas se não tiver, aí ela pode ver o patrimônio dela cair muito. Então, nesse caso, ela provavelmente seria mais prudente em procurar empresas que estejam mais ou menos na média histórica delas. Então, por exemplo, se a VEG, ao invés de estar precificada em 80, tivesse precificada em 20, 21, 18, aí você diria, pô, tá na média dos últimos 10 anos, entendeu? Então não existe necessariamente uma grande probabilidade de que esse preço venha a sofrer uma grande variação assim nos próximos anos, tá? Porque ela está há 10 anos assim, entendeu? Então, é mais ou menos isso que esse indicador sugere. E lembrem, tá, pessoal? Não é lei. Nossa, Danilo, então eu só vou procurar empresas que estejam abaixo do seu histórico de PL. Não necessariamente, porque isso também pode significar algo negativo. Pode ser que o mercado esteja precificando ela barata porque está com uma expectativa negativa. Porque está vendo pessoas que sabem mais do que você, que são os analistas de fundo, os profissionais do mercado, de repente estão enxergando que no futuro a empresa vai ter prejuízo, vai enfrentar alguma dificuldade, sei lá, vai ter algum descontrole de dívida, não sei. É por isso que está sendo precificado abaixo. Tá? Então, esse indicador ele apenas sugere, tá? Mas para uma situação onde uma pessoa vai colocar um dinheiro muito alto e correr um grande risco, qualquer sugestão de probabilidade futura com menos risco é algo bom para você ter aí a seu favor, entendeu? Então, mais uma vez, eu acredito, eu, Danilo, tá, que para a gigantesca maioria dos investidores de pessoa física comum, o que vale é você aplicar a estratégia de Dollar Cost Averaging, que é você basicamente investir para daqui a 30 anos com aportes constantes lá todo mês, não importa o preço que você paga, se vai pagar mais alto, mais baixo, na média, porque em 30 anos não vai fazer diferença. Agora, para quem quer se aventurar em fazer value investing, que é você ficar tentando buscar oportunidades, aí você separa um caixa ali na renda fixa para quando a ação estiver barata você compra mais, aí quando estiver cara você vende, porque é muito difícil, né? Porque você nunca sabe onde é o topo e onde é o fundo. Às vezes você vende achando que está no topo e a empresa não para de subir, ou então às vezes você vende achando que está no fundo e a empresa continua caindo, entendeu? Então é bem mais complicado. Aí você tem que ter mais conhecimento, tem que ter mais tempo de mercado e a probabilidade ainda está contra você. Tá? Mas, como eu disse para vocês, existem essas situações específicas onde você às vezes tem muito dinheiro para colocar de uma vez e você quer colocar as probabilidades a seu favor. Então, nesse caso, se você buscar empresas, analisar o PL daquela empresa com o setor e ver que é um PL que está na média ou está abaixo da média, e também você pegar a empresa e analisar o próprio histórico de PL dela, tá? E ver que também, pegando o histórico do PL da empresa, está ali na média ou talvez abaixo dela, aí essa pode ser uma empresa que você pode colocar na sua lista
das que vão ser compradas, porque é provável que ela não vá ter uma alteração de preço muito grande. Lembre, provável, não é lei, não é garantia, mas as chances começam a ficar um pouco mais a seu favor, tá? Danilo, mas onde eu vejo isso? Eu tenho um site muito legal que você consegue analisar o histórico do PL, tá? Que é o site Status Invest, tá? Quem estiver vendo no YouTube, vou colocar aqui do lado também o site, não sei se é desse lado ou do outro lado, tá? O Status Invest é um site muito bacana porque você vai lá na busca dele, coloca o nome de qualquer ação que você quiser, você entra, ela vai aparecer vários detalhes das ações. Todos os indicadores principais, fundamentalistas, dividendo, não sei o que mais, mas em cada indicadorzinho, quando você procurar, né, vai ter lá PL, PVP, não sei o que, você vai ver que do lado do indicador vai ter um quadradinho com um desenho de um gráfico. Se você clicar nesse quadradinho ou tocar, né, se estiver no celular, ele vai te dar o histórico daquele indicador. Então isso é algo muito interessante, porque aí mostra, né, o indicador está em linha reta aqui e hoje está aqui, então tá ok, tá controlado o PL dela. Então o indicador tá em linha reta e do nada fez isso aqui, que é o que aconteceu com a VEG, que vai aparecer para vocês aí também. Então mostra que ela tá num momento onde o PL dela tá muito alto, ou pode estar para baixo, entendeu? Então é legal você analisar sempre o histórico dos indicadores. Não só desse, olha o histórico dos outros também. Ver se a dívida da empresa está controlada e sempre esteve, ou se é uma dívida que estava muito descontrolada e controlou, descontrolou de novo. Então acho muito legal essa funcionalidade deles de você pegar, ver os indicadores hoje, conseguir tocar ali no quadradinho e puxar o histórico deles também e conseguir ver a evolução dos indicadores. Então isso é bem interessante, tá? Eu acho que alguém falou aqui do valor patrimonial, né, do PVP, para você analisar também o valor de preço. Eu não acho esse um indicador tão interessante porque ele varia muito por setor, tá? Por exemplo, esse daí é você pegar o preço da ação pelo valor patrimonial. Só que dependendo do tipo de ação da empresa que ela atua, o valor patrimonial vai variar muito, entendeu? Porque, por exemplo, se você pega, sei lá, uma ação de tecnologia, às vezes o patrimônio dela não é nada, é um escritóriozinho que ela tem alugado, mas ela gera uma receita absurda, um lucro gigante, esse indicador vai ficar totalmente desatualizado, entendeu? Ou então você pega bancos, por exemplo, que tinha um patrimônio gigantesco de agências, agora estão vendendo todas as agências dele, isso vai distorcer todo esse indicador também, entendeu? Então eu acho que você usar o PL é um indicador mais abrangente, mas lembrem, tá, pessoal? Eu não acho que o PL é um indicador exato que está te dizendo assim exatamente isso. Então se eu comprar, agora que a empresa está com PL 10, significa que daqui a 10 anos eu resolvi a minha situação, pagou o preço da empresa? Lógico que não. Entendeu? Porque o lucro vai variar, pode ser que daqui a um ano ela tenha prejuízo, entendeu? Ele vai te dar uma referência, por isso que eu falei que são indicadores relativos, por isso que eu te falei, ele vai dizer que está sob controle, está muito alto ou está baixo, por exemplo, e aí você vai usar essa informação para ver qual a maior probabilidade do que pode acontecer no futuro, que também não é exato, tá? Então, galera, recapitulando, tá? O preço de uma ação é formado da parte objetiva, né, patrimônio, caixa, esse tipo de coisa, e da parte subjetiva, que é a expectativa futura de mercado, e essa parte aqui pode oscilar absurdamente, tá? O preço não importa muito se você vai investir para longo prazo com aportes constantes, porque você vai pegar uma média e não vai importar. Agora, se você vai investir por curto prazo ou você tem um valor muito grande para investir de uma vez, você tem que prestar atenção no preço, porque se você comprar numa alta, você pode ver seu patrimônio cair muito em breve. Duas formas para fazer isso. Forma difícil é você tentar usar essas métricas de valuation lá, fórmulas de valuation mais complicadas, ou você pode usar o modelo dos múltiplos, tá? E quando você usa o modelo dos múltiplos, que é o que eu acho que serviria para a maioria dos investidores, você vai ter uma boa referência. Você pode analisar o múltiplo PL, que é o mais famoso, que é o preço da ação dividido pelo lucro da ação. E esse indicador vai basicamente te mostrar a relação do preço com esse lucro que a ação tem. Então, se você primeiro compara ela com o setor, você já vai ter uma referência se ela é uma empresa que está cara ou barata em relação ao setor. E se você analisar o histórico desse indicador para a própria empresa, você vai ter uma referência se ele está em um momento controlado, em um momento sobrevalorizado ou subvalorizado. E aí você pode tomar sua decisão de investir nela, que provavelmente seria quando estivesse controlado ou subvalorizado, né? Desde que não tenha acontecido nenhum problema com a empresa que está subvalorizado porque as pessoas acham que a empresa vai falir no futuro, sei lá, ou vai cair a receita dela. Tá certo? E lembrando novamente, não é uma lei, não é uma regra escrita em pedra, é algo que vai apenas colocar as probabilidades a seu favor nessa situação, tá? Obviamente, se você investir em 10 empresas que estejam com PL controlado ou um pouquinho abaixo da média, e em 10 empresas que o PL esteja 10 vezes acima da média, é muito provável que você vai ver seu patrimônio cair muito mais nessas 10 empresas com PL muito acima do que nessas 10 empresas com PL controlado. Então é isso que a gente fala de probabilidade, tá certo? Então fica aqui essa dica para vocês, o site é o Status Invest, novamente falei aqui para vocês, vai aparecer para quem estiver assistindo no YouTube.
Valeu, galera. Boa noite aí para vocês.